Boa tarde, estamos começando agora mais um Pergunte ao Presidente. É mais uma oportunidade que a FUNPRESP está dando para os servidores tirarem dúvidas sobre a Previdência Complementar. Com o nosso diretor-presidente, Ricardo Pena, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Maíra. Dessa vez a gente também está contando com a participação do gerente jurídico da entidade, Igor Lourenço, que vai também responder algumas questões para os nossos internautas. Bem-vindo, Igor, como vai? Muito obrigado, boa tarde. Meu nome é Maíra Silveira e dessa vez o programa é uma edição especial sobre migração de regime previdenciário. A gente sabe que o prazo está expirando, né? Acaba no dia 27 de julho. E muitos servidores estão com dúvidas ainda sobre o que é a migração de regime, quais as vantagens da migração, e a gente quer sanar todas essas dúvidas nessa oportunidade. A gente recebeu muitas perguntas prévias e também vamos receber da participação de vocês aí no Facebook, então contamos com a participação de vocês. Para contextualizar, eu queria pedir para o presidente falar um pouco sobre a migração. O que é a migração e quem pode fazer, Ricardo? Então, Maíra e os ouvintes aí, participantes da FUNPRESP e não participantes da FUNPRESP, que estão com dúvidas sobre a migração. Bom, migração é a possibilidade do servidor público que ingressou antes de fevereiro de 2013 poder migrar do regime próprio em que ele se encontra hoje, né? Seja aqueles que estão na integralidade ou na média de 80, migrar para um regime que combina o regime próprio até o teto de 5.600, mais a FUNPRESP de forma facultativa. Então, nós estamos falando de duas situações. O servidor pode migrar e depois ele tem que aderir ao FUNPRESP se ele quiser. Isso já existe desde a lei, desde a previsão da Constituição, lá na emenda constitucional número 20, que foi regulamentada pela lei em 2012. Então nós já temos 3.500 servidores do Executivo e do Legislativo que migraram, estudaram essa possibilidade, e agora nós, como você falou inicialmente, nós temos quase um mês aí para essa opção ser concretizada ou não. O que a gente recomenda na FUNPRESP é que os servidores se informem, busque orientação, inclusive com a gente. Nós não recomendamos que ninguém migre, que ninguém possa mudar de regime. A gente ajuda informando, orientando, porque a decisão é individual e ela não pode ser mudada depois. Então é uma decisão que tem que levar em conta a idade do servidor, o tempo que ele ainda tem de contribuição, a perspectiva da trajetória profissional que ele teve. Então é uma questão muito pessoal, que tem que ser analisada com muito cuidado, até porque o que está em discussão aqui é a aposentadoria do servidor, quando ele reunir as condições para essa condição, que é se aposentar no serviço público. Certo. Ricardo, a primeira pergunta é a do Fabrício, ele enviou para a gente por e-mail. Ele fala que é da AGU e está procurando, né, fazer a migração, saber as informações. Ele quer saber qual o procedimento exato que ele deve adotar para fazer a migração de regime. Então, o procedimento, hoje, se ele é da AGU, ele é do Poder Executivo Federal, então ele tem o dispositivo lá do SIGEP, que é a folha de salário eletrônica, né? Ele vai entrar no site do planejamento, lá tem onde ele olha o contra-cheque dele lá, existe o chamado módulo RPC, módulo de regime de previdência complementar, em que ele vai poder simular essa situação da migração para ele calcular o valor do chamado benefício especial, que é o tempo em que ele ficou nesse regime anterior, e ali ele vai poder tomar a decisão. Se ele quiser migrar, lá mesmo por esse módulo tem a opção da migração. Então é tudo eletrônico, ele não precisa preencher nenhum formulário, nem levar no RH, ele só vai ter que acompanhar no mês seguinte se isso se efetivou aquela migração. Então esse procedimento hoje ele vai estar disponível, como você falou, até o dia 27 de julho, em que os servidores, no caso do Fabrício, lá da AGU, vai poder analisar, se informar, ver se é vantajoso ou não no caso dele. A Micaele, ela fala que o salário dela, primeiro, né, é menor do que o teto do INSS. Ela entrou no serviço público em 2010
e pergunta qual a vantagem em migrar para a FUNPRESP. Ela fala migrar para a FUNPRESP. Sim. A segunda questão dessa pergunta dela, que ela fala até o dia 27 de julho. Ela pergunta, o resultado é o mesmo se ela fizer depois desse período? A gente tem que esclarecer para ela que o período é esse e não tem outro, né? Não tem, Micaele. Outra data, a data da lei é até o dia 27, então não existe, a priori não tem nenhuma outra data que ela vai poder migrar. É importante esclarecer que não é migrar para a FUNPRESP, na verdade a FUNPRESP ela vai decidir se ela quer ou não aderir, porque não é obrigatório, é facultativo. O que ela vai escolher é migrar do regime próprio, em que ela está vinculada, já que ela entrou em 2010, para o novo regime que vai limitar a aposentadoria dela ao teto de 5.645. Como ela entrou antes do novo regime de fevereiro de 2013 e ganha abaixo do teto, talvez a dúvida dela deve ser essa. O que ela tem que fazer é avaliar a própria situação e a trajetória profissional dela no serviço público. Então, por exemplo, se ela ocupa um cargo de chefia, ela poderia incluir essa remuneração do cargo de chefia contribuindo para o regime complementar na FUNPRESP. Se ela pretende seguir na carreira pública, fazer um outro concurso público com uma carreira do salário maior, aquilo pode fazer diferença. Na medida que ela ultrapassar o teto, como ela já está no serviço público, ela vai se enquadrar no regime anterior. Então, eu diria que ela tem que avaliar as perspectivas profissionais que ela tem. Se ela for se manter nesse cargo com a remuneração inferior ao teto, eu já diria para ela que não vale a pena. Mas considerando essas duas condições, ela ocupar um cargo de chefia e poder contribuir mais e, consequentemente, receber mais na aposentadoria, ou então se ela pretende fazer outro concurso em que o salário pode ultrapassar o teto. Só lembrando para a Micaele, então, que há uma diferença entre migrar de regime e aderir ao FUNPRESP. Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta agora sobre benefício especial, eu acho que o Igor pode responder. O André Nabuco, ele quer saber qual a forma de cálculo do benefício especial em relação ao tempo recolhido para o RPPS. Boa tarde, o André deve estar com uma dúvida em relação ao cálculo do benefício especial, que basicamente ele é feito pela média dos 80% das maiores contribuições que ele contribuiu ao RPPS no período anterior à migração. Então, se ele entrou, por exemplo, em 2010, ele vai fazer uma conta em relação àquela média de 80% sobre os valores entre 2010 e a data da migração, se for hoje, por exemplo, até 28 de junho de 2018. Desse cálculo é feita uma média e multiplicado por um fator específico na lei, que depende do tempo de contribuição sobre 455, já que ele é um servidor homem, se não for professor ou policial. Mas aí é um cálculo bem específico. Em relação à contribuição, é a média de 80% do valor que ultrapassar o teto em relação ao que ele já contribuiu para o regime próprio. Certo. Uma dúvida que tem duas questões iguais, né, de duas pessoas, uma questão igual de duas pessoas diferentes. Uma é quem pergunta é o Odair, a outra é o Alexandre. Se o imposto de renda e a contribuição previdenciária tem interferência, né, incidência sobre o cálculo do benefício especial, sobre o valor do benefício especial. Bom, o benefício especial ele é um benefício de natureza compensatória, que visa justamente compensar essas contribuições que foram feitas ao regime no momento anterior, mas que agora a aposentadoria está limitada ao teto em virtude dessa opção, né, de imigração, e, portanto, incidência contributiva não haverá. Então, não incide contribuição previdenciária sobre benefício especial. Em relação à incidência de imposto de renda, esse tema ainda não é pacífico, existe dúvida ainda se vai incidir ou não, porque na medida em que a natureza compensatória, em regra, não incidiria porque teria uma natureza indenizatória, aquilo que se vai indenizar foi retirado da base de cálculo. Na origem, quando ele contribuiu para o regime próprio, aquele valor foi retirado da base de cálculo da incidência do imposto de renda, e agora a dúvida se incidirá nesse momento. Então existem divergências sobre isso, hoje não está pacificado, isso vai ser uma questão certamente dirimida no futuro pelos órgãos competentes, aí, a Fazenda Nacional provavelmente. Tá bom. A gente recebeu pelo Facebook uma questão do Marcos Vinícius. Ele quer saber sobre o caráter indenizatório do benefício especial.
pode incidir desconto de 11% sobre o recebimento do benefício especial? Essa foi a questão. A contribuição previdenciária, né, já tem uma posição aqui da casa, da FUNPRESP e da consultoria jurídica do planejamento, reconhecendo que não incide contribuição previdenciária sobre esse valor do benefício especial. A dúvida realmente persiste em relação ao imposto de renda, mas isso só será dirimido no futuro, provavelmente com a atuação da Fazenda Nacional, a Advocacia Geral da União, os órgãos competentes para discutir essa matéria. Em relação à contribuição previdenciária, não incidirá 11%. Tá bom. A Carla pergunta, ela faz 3 questionamentos que são bastante interessantes. Migrar para o RPC significa sair do regime próprio? É a primeira questão. Qual a vantagem de cada um deles, né, dos 2 regimes em particular? E ela pergunta também se é possível, em caso de uma previdência privada num banco, por exemplo, se é possível levar os valores quando ela migrar para o regime próprio, o regime de previdência complementar. Então, Carla, na verdade, quando você migra, você não sai do regime próprio. Hoje você contribui sobre toda a sua remuneração 11%, toda. O que vai ser feito é que você, a partir da sua migração, você vai continuar no regime próprio limitado ao teto. Então, por exemplo, eu ganho 10 mil no setor público, eu pago 11% sobre 10 mil. Ao migrar, eu vou poder pagar 11% sobre 5.645, mas eu continuo no regime próprio da União. Então, ela não vai mudar de regime, ela continua, só que agora ela passa a estar limitada na sua aposentadoria pelo regime próprio, lá na data quando ela reuniu as condições, a 5.645 o valor de hoje. Então, ela permanece. A diferença do regime complementar é, primeiro, que ele não é obrigatório. No regime próprio é obrigatório, tanto que hoje ela contribui 11% sobre tudo. Não é facultativo. E você tem benefícios que são complementares ao regime próprio. Então, nós temos a aposentadoria normal, a aposentadoria especial, a invalidez, a pensão por morte, com condições, inclusive, mais benéficas do que ela tem no regime próprio. Por aqui você pode abater as suas contribuições do imposto de renda, você pode ter um regime tributário na fase de benefício melhor do que a tabela progressiva. Então você tem uma série de vantagens ao participar da fundação. Então são regimes distintos, tudo é previdência, né? O regime próprio de previdência da União quanto o regime complementar. Então ela tem essa possibilidade de ter uma outra fonte de aposentadoria. A tese está diversificando. Na segunda pergunta que ela fez sobre a possibilidade de portar o recurso do banco, aqui é possível portar. Nós já temos aí quase 31 milhões de 31 milhões de recursos financeiros foram portados ou de contribuições facultativas que vieram dos servidores que entraram aqui e trouxeram de outras previdências, sobretudo de banco, para a FUNPRESP. Só que a recomendação que eu faço para ela é que ela tem que analisar com cuidado, porque às vezes ela traz a portabilidade com a esperança de resgatar. E quando ela traz, ela não vai poder resgatar. Então, se ela pretende resgatar esse recurso da Previdência no banco, talvez fosse melhor deixá-la no banco e abrir uma Previdência aqui também, que ela pode abrir, que a gente chama de ativo alternativo, que só ela contribui sem a paridade. Ou seja, ela pode inclusive nem migrar, como ela está estudando, e abrir a FUNPRESP, só ela contribuindo como é no banco. Então a portabilidade é possível, mas é uma avaliação que ela tem que fazer se ela vai precisar no curto prazo do dinheiro ou não. A Maria Regina, ela perguntou para que serve o regime de previdência complementar e no caso dos servidores mais antigos, com denominação de cargos em extinção, como o caso particular dela. É bom, não é bom? Então, a Previdência Complementar ela já existe há mais de 40 anos no Brasil. E o próprio nome já diz, ela é complementar. Então eu tenho um primeiro piso, né, um primeiro pilar que é obrigatório, ou o INSS para o setor privado, ou para os servidores públicos agora a partir do FUNPRESP. E eu estou adicionando, né, um pilar que é facultativo da Previdência Complementar, algo que suplemente. Então, por exemplo, nós temos várias situações em que as empresas privadas oferecem um plano de previdência obrigatoriamente até o INSS, 5.600, e se quiser complementar, ele pode ter a previdência complementar. É importante dizer que o que importa na soma do que é obrigatório com o que é complementar é você se aproximar do seu salário na aposentadoria.
Então, todo mundo que ganha 10 mil quando se aposenta pretende, pelo menos, estar perto ali dos 10 mil, porque senão vai cair a qualidade de vida, né? Ou seja, o seu poder de compra da sua aposentadoria. Então, a Previdência Complementar existe para isso, você formar poupança durante a sua trajetória profissional para depois ter um recurso suficiente para complementar aquela parte que é pública, no caso do regime próprio, ou privado. A outra pergunta é se no cargo em extinção. Bom, cargo em extinção, em tese, ele é servidor público, né? Independe do cargo, né? Eu sou auditor, o Igor é procurador, então independe se o cargo está ou não em extinção, porque é obrigação do órgão público manter aquele cargo enquanto ele estiver trabalhando. Então, essa opção da migração vale para ela também, independente se o cargo dela está ou não em extinção. Uhum. O Ricardo Anda fez uma pergunta pelo Facebook, ele quer saber se o aporte de 100% da União, a contrapartida da União, né, até o limite de 8,5% é algo comum nos regimes de previdência. E existe um risco desse aporte acabar em algum momento? Bom, o aporte paritário, né, se ele está querendo saber, já é bastante comum desde 1998, sobretudo nas empresas estatais, empresas públicas, federais, estaduais, que oferecem plano de previdência. O Brasil tem mais de 300 entidades de previdência, então isso já é comum, já é praticado, né, essa paridade contributiva. Isso veio, inclusive, para corrigir uma distorção que antes era 5-1, o patrocinador pagava 5, o empregado pagava 1, e aí foi disciplinado lá na reforma em 98. Então já é super comum. E de lá para cá, eu não conheço nenhum histórico de que isso foi quebrado, de que isso foi reduzido, mesmo nos momentos em que a empresa estava em dificuldade, o setor econômico estava em dificuldade. Risco sempre existe, né? Não existe nada assegurado, blindado, então esse risco existe, mas eu diria que hoje, na verdade, a FUNPRESP, ela é um regime, nos países já é praticado a previdência para os servidores públicos, e o Brasil não é diferente, está criando a previdência complementar agora, usando o mesmo expediente que existe lá no setor privado. Então esse risco existe, mas eu diria que ele é bem pequeno, considerando a prática atual. O Ricardo, só para complementar, é bom lembrar que no caso da FUNPRESP, essa previsão está constante na própria lei. Na lei, né? Na 12.618, ela prevê expressamente que esse percentual é obrigação de contrapartida da União, então só poderia ser alterado se fosse alterada a própria lei por uma outra lei específica. Muito bem. O Ricardo, ele ainda pergunta, Ricardo, também, se há taxas de custeio na FUNPRESP. A gente tem a taxa de carregamento. Ele pergunta se tem alguma taxa além dessa. A taxa de carregamento hoje é de 7%, né? E ela vai ter uma diminuição? Fala um pouco sobre isso. Então, a FUNPRESP é uma entidade de previdência sem finalidade lucrativa. Então, tudo que é cobrado em termos de taxa é para funcionar. Nós não visamos lucro. Todo o excedente de rentabilidade vai para a conta do servidor, para a conta do participante. Então ela precisa cobrar uma taxa para funcionar. O seu orçamento, né? Parte de informática, parte de salário, parte de comunicação, enfim. Isso qualquer empresa existe. Existe a previsão legal de poder cobrar duas taxas. A taxa de administração, que incide sobre o montante já acumulado, que a permissão é de 1%, a gente cobra 0%, não cobra nada de administração. E a taxa de carregamento, que o limite máximo permitido é de 9%, e a gente cobra 7%. A gente cobra 7% porque a entidade está começando, são só 5 anos. Mas a gente já está querendo reduzir essa taxa, ela vai reduzir gradualmente em função do tempo de permanência do participante. Então, quanto mais tempo ele ficar, essa taxa pode chegar a 4,5%. Isso já é prática nas outras fundações. O que a gente quer aqui é ter a menor taxa de administração, exatamente porque isso repercute na Previdência. Então a gente aqui tem um orçamento bem enxuto, a estrutura bem enxuta, bem simples, acessível, exatamente para que a Previdência possa ser do servidor, ele acompanhe pelo site, o que está acontecendo, exatamente para isso. Então, esse é o nosso propósito, de fazer uma Previdência mais barata, que significa mais aposentadoria para ele. Certo. Aproveitando, Ricardo, a primeira pergunta desse internauta é sobre a contrapartida da União. A Andressa perguntou aqui pra gente se a parcela de contribuição que vai para a FUNPRESP, ela sai parte do servidor,
da União ou meio a meio? Explica um pouco como é isso. O que é que vai para o fundo do participante? Então, o participante contribui com 8,5. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Ele ganha 15 mil. Até os 5 mil, obrigatoriamente, ele vai contribuir 11% para o regime próprio. Nessa diferença de 10 mil, ele vai escolher uma das 3 alíquotas que a gente tem aqui, o 7,5, o 8 ou 8,5. Então, sobre 10 mil, ele contribuiria 850, o órgão público dele obrigatoriamente contribuiria os mesmos 850. Tá? São 13 contribuições por ano. Essa contribuição entra na FUNPRESP e aqui o nosso plano de benefício, ele diz assim, ó, uma parte vai para sua conta individual, sempre meio a meio. Tá? Uma parte vai para sua conta individual, outra parte vai para financiar os benefícios que a gente chama de não programados, invalidez, pensão por morte e sobrevivência, e a outra parte vai para custear a taxa de carregamento. Então, isso é feito anualmente, essa distribuição, nosso atuário é quem calcula, a gente contrata inclusive uma opinião externa de outro atuário para saber se está correto, exatamente para quê? Para manter o plano sempre em equilíbrio, para não exigir além dos 8,5. O limite da contribuição dele é sempre 8,5. Então, essa distribuição da conta individual, da reserva coletiva e da parte administrativa, ela é feita exatamente para manter o plano em equilíbrio. A reserva individual é que vai fornecer o benefício de aposentadoria, que depende do tempo de contribuição, do esforço de contribuição, da rentabilidade. E a parte coletiva é para fornecer os benefícios não programados. Previdência não é só acumular dinheiro, é também você proteger as pessoas de uma invalidez, de morte, de sobrevivência. Então o propósito da FUNPRESP é dar proteção previdenciária para o servidor e para os seus familiares. Então é assim que a gente distribui essa contribuição que o servidor faz, sempre em contrapartida com o órgão público dele, sempre de forma igual e paritária. Certo. O Lincoln Monteiro fala que foi militar de carreira por quase 17 anos na Marinha. E ele quer saber se esse tempo de serviço militar é considerado no cálculo do benefício especial? Não, Lincoln, esse cálculo para o regime geral e para o regime militar não são considerados para cálculo do benefício especial. Eles vão levar em consideração apenas para a concessão da aposentadoria no regime próprio, mas para o cálculo, a lei expressa em falar que só os regimes próprios é que será contabilizado. Portanto, esse período não será contabilizado no cálculo do benefício especial, no seu caso específico. E a Graciela, ainda no benefício especial, para a gente dar ela pergunta que se sair, ela leva ou não leva o benefício especial, se ela sair do serviço público? Graciela, a lei também é muito clara nesse aspecto, dizendo que o benefício especial será pago quando da concessão de aposentadoria ou pensão por parte do regime próprio. Portanto, quem deixar o regime próprio, deixar a administração pública antes de se aposentar ou de gerar uma pensão por morte, não vai fazer jus ao benefício especial e não terá direito a nada, apenas se a aposentadoria no regime que for submetido, se for o regime geral, por exemplo. Certo. Uma pergunta que eu acho que tem aqui ela umas 2 vezes, a mesma questão, é em caso de uma licença sem remuneração, a contribuição na FUNPRESP ela é suspensa ou no tempo dessa licença a pessoa continua contribuindo? Então, o nosso regulamento ainda não prevê essa suspensão. Poderia até prever, não tem nenhum impedimento, mas pelo regulamento não há essa previsão. O que o servidor pode fazer é ele cancelar, né, esse período em que ele vai ficar de licença para assuntos particulares, e ele, quando voltar ao setor público, depois de cumprida a licença, ele vai poder retomar a contribuição, inclusive com direito à paridade do órgão dele. Ele não vai ter nenhum prejuízo. Enquanto ele estiver fora, ele vai ter a sua conta individual toda preservada. Agora, se ele quiser continuar contribuindo também, tem essa possibilidade. Às vezes ele sai, vai trabalhar na iniciativa privada, só que aí ele vai ter que ser autopatrocinado. Então ele vai ter que pagar a parte que ele pagava e a parte do patrocinador. Então o servidor tem que entender que a previdência privada complementar na FUNPRESP é dele, é patrimônio dele. Então ele só se licenciou, mas significa que ele vai voltar. E ao voltar, a conta é dele, está lá rendendo da mesma forma. Hoje a gente nem cobra taxa por isso, né, essa taxa de manutenção, mas ele pode ter tranquilidade que a conta é dele. Ele não há o mecanismo da suspensão, mas há o mecanismo do cancelamento
temporário durante a licença dele. A Celina perguntou pelo Facebook se ela aderir à FUNPRESP e em um momento futuro tentar resolver parar de contribuir, ela perde o valor aportado pelo patrocinador? Então, se ela parar de contribuir, ela pode inclusive nem entrar de licença, como você perguntou antes, Maíra, mas ela, eu quero parar de contribuir, ela pode parar. A conta individual dela está preservada, inclusive com o que já foi feito do patrocinador, fica lá na conta individual dela. Se ela depois se aposentar ou se quiser voltar a contribuir, ela pode. Ela não vai perder absolutamente nada. Porque a conta é individual, ela vai acompanhar pelo nosso site, pela área restrita. Aquilo é patrimônio pessoal dela. Então, está assegurado que é dela, do herdeiro dela, dos dependentes dela. Então, ela não vai perder. Certo. Nesse sentido de se aposentar, o Fernando perguntou, Ricardo, se no caso da aposentadoria ele pode resgatar de uma vez só tudo que ele tem na conta dele da FUNPRESP. Então, Fernando, a nossa regra aqui não é assim. O plano, quando ele acumula, ele vai converter depois em aposentadoria. O que o plano permite é você resgatar 25% da sua parte. Então, por exemplo, você juntou durante 30 anos, deu R$1 milhão, está na sua conta individual. Você já reuniu as condições para se aposentar, e aí se você, eu chego aqui na FUNPRESP, eu quero resgatar R$1 milhão. Não é assim que funciona. Aquele R$1 milhão vai converter em benefício. O que você pode seria resgatar 25% da sua parte, ou seja, 25% de 500 mil. Né? Então, aqueles 25% dos 500 mil ele poderia imediatamente resgatar. Lembrando que ele vai pagar imposto. E o restante permanece na fundação e ele vai converter em aposentadoria. Certo. A gente recebeu outra pergunta aqui pelo Facebook da Morgana. Em que momento o servidor pode parar e ver que é vantajoso fazer a migração? Quais análises ele pode fazer nesse período? Então, eu vou responder, talvez o Igor possa me ajudar. Bom, ele pode parar e ver que é vantajoso fazer a migração. Bom, a migração tem um prazo. Então, se ele está pensando, ele tem só esses 30 dias para poder fazer a migração. Então, não dá para ele parar e ver se é vantajoso ou não. Então, tem um prazo já estabelecido para ele. A análise é um pouco daquilo que o Igor falou. O servidor tem que olhar a idade que ele tem, o tempo ainda remanescente que ele vai ter para contribuir. Nós estávamos discutindo a reforma da Previdência. A reforma da Previdência aumentava o tempo de contribuição, a idade mínima. Isso vai interferir até porque isso ele não, mesmo migrando, ele continua esses fundamentos da aposentadoria, seja os atuais ou os que vierem com a reforma da Previdência. Eu costumo dividir muito essa análise de vantagem exatamente do estágio em que o servidor se encontra. Se ele está no início da carreira, talvez seja mais vantajoso. Por quê? Porque ele é mais novo, ele ainda vai ter muito tempo de serviço público, se esse for o objetivo da carreira profissional dele. Então, talvez ele tenha que avaliar com mais cuidado essa possibilidade de migrar. O servidor que está no meio da carreira, ele tem que fazer conta, se é vantajoso ou não. E aí vai depender muito da idade dele e do tempo que ele ainda tem. Aquele que já está mais perto de se aposentar, eu diria que esse talvez tivesse uma propensão a não migrar. Mas também há condições em que ele já tem um longo histórico de serviço público, talvez já tenha entrado nas carreiras que tem um salário mais alto. Então isso também tem que ser avaliado. Então não existe uma regra única, uma receita de bolo em que, olha, migre e não migre. Na verdade é uma análise muito individual, é uma análise inclusive que o servidor, quando migra, ele não pode voltar atrás. Então precisa fazer muita conta, se orientar, buscar informação. É isso que a FUNPRESP faz, ela não orienta, não incentiva, não fomenta ninguém a migrar. O que a gente ajuda é dando informação. Nós temos no nosso site uma área dedicada a isso, então tem um simulador lá em que ele vai poder ver as vantagens ou não de migrar. O Dr. Igor aqui, é o nosso gerente jurídico, acabou de fazer um parecer também bem fundamentado, bem esclarecedor. Então esse é o nosso papel aqui, de poder ajudar o servidor. É lógico que ele tem que fazer isso lembrando que ele tem um prazo, e aí precisa tomar a decisão. Então, para a Morgana, o que eu diria é que ela tem que ter cuidado, buscar se informar se é vantajoso ou não.
Ricardo, e para Morgana especificamente, é dizer assim, o prazo está bem curto, mas existem essas ferramentas que podem auxiliar. Eu acho que primeiro ela pode procurar, tem um simulador dentro do CIGEP, se ela for do Poder Executivo, ela tem essa possibilidade de fazer uma simulação do valor do benefício especial lá, a expectativa do valor, para ela ter uma ideia de qual seria, né? No site da FUNPRESP também tem um outro simulador em que ela consegue fazer uma comparação com o modelo que ela está, do regime próprio hoje, e com a aposentadoria que ela teria migrando de regime e aderindo à FUNPRESP. Isso vai dar um bom sinal para ela perceber matematicamente qual seria a diferença entre essas perspectivas. E eu acho que também tem uma questão pessoal. O servidor precisa também analisar do lado dele qual é a perspectiva que ele tem. Se ele acha que vai ter essa reforma da Previdência, se ele acha que o regime vai ser mais oneroso. Essa análise um pouco subjetiva que torna o caso bem caso a caso. Tem pessoas que migram, eu, por exemplo, fui um que migrei, tem outros que ainda não migraram, não se decidiram, estão pensando, tem outros que decidiram não migrar. Isso leva no histórico de cada um. Então, realmente, não tem uma receita de bolo pronta para avaliar, mas sim uma análise cuidadosa, e eu acho que lá no site da FUNPRESP tem um bom material para subsidiar essa escolha do servidor. Inclusive, quem quiser pode acompanhar no site, né? A gente tem como o Ricardo falou, tem uma área específica para isso, sobre migração, e tem inclusive o parecer, né, desenvolvido pela gerência jurídica da FUNPRESP. Já que a gente está falando nesse quesito mais particular da situação, da opção de migrar ou não, a gente recebe muitas perguntas pessoais. A Maria Iracema, ela fala que está prestes a se aposentar pelo antigo sistema. É possível começar a contribuir também para a FUNPRESP? Então, se ela está perto de se aposentar, o plano da FUNPRESP é um plano aberto a todo servidor do Poder Executivo Federal e do Legislativo Federal que esteja trabalhando. Está na ativa, ele pode participar, independente da idade e independente do tempo que ele ainda tem de contribuição. Se ela tem pouco tempo de contribuição para se aposentar, ela pode vir para o FUNPRESP, abrir o seu plano de previdência. Talvez ela esteja no regime anterior, né? Talvez ela decida não migrar, por exemplo, e ela pode, ao invés de fazer um PGBL no banco, ela pode fazer a previdência aqui, só ela contribuindo, sem a contrapartida. Como ativo alternativo, ela vai ter o benefício tributário, da dedução, enfim, é uma escolha que ela pode fazer. Certo. Outra pergunta que chegou pelo Facebook, o Fabrício pergunta se, migrando de regime, os requisitos mínimos para aposentadoria são os do RGPS ou os do RPPS? Essa é uma boa pergunta, as pessoas confundem um pouco. Na verdade, quando você migra de regime, você continua vinculado ao regime próprio de Previdência Social da União, apenas com a limitação de sua aposentadoria ou pensão por morte ao valor do teto do regime geral. Portanto, as regras de concessão são as mesmas do regime próprio, seja o servidor migrado ou seja no modelo anterior. Vai continuar com a mesma regra de concessão, assim que também com as mesmas regras estatutárias previstas na Lei 8.112. Então, os afastamentos, licenças, continuam todos iguais, saúde, licença para tratamento de saúde, permanece tudo mesmo. A única coisa que muda é que quem migrar de regime está com a sua aposentadoria e sua pensão limitado ao valor do teto do regime geral de Previdência Social. Certo. O José fala que é funcionário público em 2 regimes, no INSS e como professor do Estado de Minas Gerais. Ele entrou em 2013, no caso há 21 anos, e quer saber se no caso dele, como ficaria a situação de optar pelo novo regime em relação à aposentadoria aderindo à FUNPRESP. É uma situação muito particular. Sim, no caso, José, né? No caso do José, ele é funcionário do INSS e é professor do Estado de Minas. Então, no caso do INSS, se ele entrou antes de fevereiro de 2013, ele poderia migrar. Lembrando que, nesse caso, não vai contar o tempo que ele tem lá no Estado. Isso. Né? O tempo do Estado vai contar para outra carreira que ele tem lá no Estado de Minas. Então, vai contar o tempo para cálculo do benefício especial dele do histórico do INSS. Ele poderia fazer isso. Seria até, inclusive, um bom balanço de risco, né? Ou diversificação da aposentadoria dele. Já que a atividade de professor é possível compatibilizar o horário com outra carreira pública. Então, o José tem que avaliar essa possibilidade
de poder migrar com o histórico de contribuição que ele tem no INSS. Ele pergunta ainda, Ricardo, como ele pode fazer essa simulação? Existe um mecanismo que permita essa simulação? A gente tem um simulador, né? Nós temos um simulador aqui no site da FUNPRESP e ele também, como ele é do INSS, ele pode entrar, como o Igor falou, lá no site do CIGEP para acessar a folha contra-cheque dele, mensal, e lá tem um módulo RPC em que ele vai poder simular o valor do benefício especial fruto das contribuições dele no INSS. No estado de Minas é lá no governo do estado de Minas Gerais. Então ele vai poder simular e ver se é vantajoso ou não fazer essa migração de regime, levando em conta o histórico de contribuição que ele já teve no INSS. E aí lá mesmo, se ele decidir optar, tem um termo de opção, ele já faz tudo eletrônico. Ele vai precisar saber se essa homologação, né, aconteceu no contra-cheque dele no mês seguinte. Certo. Mais uma pergunta sobre benefício especial. Fiquem à vontade, quem quiser responder. O Eurípedes pergunta: que segurança os servidores podem ter se não vão ser alteradas as regras do benefício especial no futuro, próximo ou distante? Eurípides, essa é uma pergunta muito boa, sempre comum também nas rodas de discussão sobre a migração de regime. Na verdade, esse foi um objeto de um estudo específico que nós fizemos nesse parecer que está à disposição no site da FUNPRESP, em que a gente analisa qual é a natureza dessa relação em que o Estado, a administração e o servidor público, né, enlaça quando faz essa migração de regime. E, de fato, a conclusão é que essa relação ela tem uma natureza contratual, de um acordo, um ajuste feito entre o Estado e o servidor, em que ela se cristaliza no momento da migração, né, projeta os seus efeitos, alguns imediatamente e outros do benefício especial para o futuro, e fica resguardado pelo direito adquirido. Então ele fica transferido ao patrimônio do servidor, patrimônio jurídico do servidor público, esse direito adquirido a esse conjunto de regras em que ele lastreou a sua decisão de migração de regime. E essa conclusão, como foi dito, foi né, confirmada pela consultoria jurídica do Ministério do Planejamento, para que dá essa segurança maior ao servidor. Né? Na verdade, ela é transferida ao patrimônio jurídico do servidor por um direito adquirido. É essa que dá a segurança em relação a essa migração de regime. Certo. Ainda sobre o benefício especial, é uma questão que tem muitas dúvidas. O Juliano, ele fala que tem 3 anos de contribuição no estado de São Paulo. E ainda, esse tempo ainda não foi averbado, né? As contribuições que ele fez durante esse tempo. Ele pergunta se é necessário que a averbação desse tempo de contribuição seja realizado antes da formalização pela migração ou pode ser depois, mesmo após a migração, esse valor pode ser averbado? Bom, assim, a averbação dele pode ser feita em qualquer momento antes do pedido, né, de aposentadoria, quando ele vai ser computado. Porém, é importante ele incluir esses valores nas suas simulações aí do benefício, para ele ter uma noção real do valor do benefício especial dele. Porque se ele retira esses valores dessa simulação, ele vai ter um valor diferente do que a realidade. Então, assim, para migrar, não é preciso ele averbar isso anteriormente. Mas para fazer jus a isso na hora do cálculo, ele vai ter que ter isso averbado no seu RH lá. Certo. Vamos fazer uma pergunta aqui que chegou pela nossa central de atendimento. O prazo para a migração será ou não estendido? Nós não temos informação de que vai ser estendido. Nós estamos trabalhando com o prazo de 27 de julho. Então, não tem uma previsão. Trabalhando com a previsão da lei. A lei diz que são 2 anos a partir da reabertura, né, que foi em julho de 2016. Então, para nós não tem essa extensão. Seria o prazo final dia 27 de julho. Tá bom. Outra pessoa perguntou pela central de atendimento quando a FUNPRESP vai permitir portabilidade do empréstimo. Então, Maíra, hoje nós já abrimos a nossa carteira de empréstimo, já temos quase 500 contratos. É uma vantagem para o servidor, né? Ou seja, ele pode pegar um empréstimo lastreado na sua reserva. Então, se ele tem, sem comprometer os objetivos de longo prazo da sua aposentadoria, então ele tem uma necessidade de curto prazo, eu quero fazer uma viagem, quero comprar um carro, né? Quero dar um presente para o meu filho, para minha mulher, enfim. E ele pega esse empréstimo lastreado na sua reserva, a taxas mais módicas do que no banco, mais barato, tudo eletrônico, sem papel.
E hoje essa facilidade a gente abriu para os participantes do nosso plano. Nós ainda não temos esse mecanismo de portabilidade de crédito ou de empréstimo, né, que existe nos bancos. Esse é um mecanismo que a gente vai negociar com a Febraban, né, que tem o sistema de portabilidade. Eu diria que os bancos colocam até alguma dificuldade, né, porque eles não querem perder o cliente, já que a nossa taxa é mais competitiva aqui no banco. Então hoje a gente ainda não tem essa possibilidade de portar o crédito. O que ele poderia fazer é pegar o empréstimo, né, num valor maior aqui, ir lá no banco e quitar. E ficar com uma dívida com uma taxa menor, né, e vinculado, consignado ao seu salário aqui. Certo. Chegou mais uma pergunta pelo Facebook do Antônio. Em que momento é calculado o benefício especial? Na migração de regime ou na aposentadoria? Bom, Antônio, a lei não é clara em relação ao momento do operacional. Hoje o que a gente pode afirmar é que dentro do Poder Executivo esse cálculo não está sendo feito na hora da migração. Então provavelmente ele vai ser feito lá na hora da concessão, mas levando em consideração as regras do momento da migração do regime. Então ele vai levar as regras, os momentos as regras de cálculo presente hoje, na data da migração do regime, e deve ser elaborado o cálculo mais na frente no futuro, quando for concedida a aposentadoria ou a pensão por morte, que é o fato gerador do pagamento desse benefício especial. No caso da Maria Jesus, ela fala que ingressou no Senado em 2011 e contribui desde 2000, né? Anteriormente ela já era do serviço público. A previsão é de que ela se aposente em 2031. Nesse caso, ou em casos parecidos como o da Maria, a migração, ela vale a pena? Então, 2031, nós estamos em 2018, fazem 13 anos. Eu diria que ela está no meio do caminho, então ela vai ter que fazer conta. A Maria Jesus vai ter que fazer conta se vale ou não a pena. Então eu não descartaria a possibilidade dela migrar não, porque como ela é servidora mulher, ela tem um tempo de contribuição menor, né? Vai depender um pouco dessa média para o cálculo do benefício especial. Eu diria a Maria para ela fazer o simulador. No caso do Senado, ela não tem o mecanismo do CIGEP, mas ela pode usar o nosso simulador, e nós temos também gente para orientar, então dá para fazer um atendimento até pessoal, fazer alguma simulação, enfim, do que seria esses 13 anos ainda de contribuição, lembrando que pode ter uma reforma da Previdência que aumente esse tempo também. Então eu diria para ela que ela poderia ter uma forte inclinação aí para migrar, mas não estou recomendando não, só estou dizendo para ela estudar com bastante cuidado, que pode ser real essa possibilidade dela migrar. Tá bom. O Ricardo está participando, né, aqui conosco novamente. Em caso de aumento de alíquota do RPPS para 14%, como fica na FUNPRESP? Paga 14% até o teto do INSS? Então, se aumentar a alíquota, como foi proposto na medida provisória 805 do ano passado e depois suspensa, né, pelo Supremo, vai cobrar 14% sobre toda a remuneração. Então, o servidor que não migrou do regime anterior, seja na integralidade ou na média de 80, que pagava 11, vai passar a pagar 14. Se ele migrar, e de forma obrigatória, compulsória, se ele migrar, ele vai estar limitado ao teto e vai pagar só 11%. Então, isso é obrigatório, é mandatório, e aí ele estaria sujeito. Na FUNPRESP, o limite é 8,5%. 8,5%, ele poderia escolher inclusive 7,5%, 8% ou 8,5%. E vai ter a contrapartida. Se ele quiser pagar 14% na FUNPRESP, ele pode. Só que aí essa diferença de 5,5% do salário dele, é só ele quem vai pagar. É facultativo também. O que significa que ele vai ter mais recursos na conta individual, e pode ser que a aposentadoria dele, combinando o regime próprio de 5.600, mais o benefício especial, que se ele migrou, e mais o FUNPRESP, pode inclusive ultrapassar o último salário dele, dependendo do tempo, da rentabilidade, da gestão. Então eu diria para o Ricardo que os 14% vai incidir sim obrigatoriamente no regime próprio, e aqui ele vai decidir se ele quer ou não pagar mais. É lógico que ele vai ter sempre olhar a possibilidade de contribuir mais. Quanto mais você contribui por mais tempo, maior ele vai acumular. Então é uma escolha, né? Eu vou pagar 14% no regime próprio ou 14% combinado regime próprio mais FUNPRESP,
e tendo controle de um pedaço da minha aposentadoria, que é uma conta individual, onde eu estou vendo quanto está rendendo, quanto está acumulado, quanto de taxa eu estou pagando, que você tem mais governo, mais governabilidade do que um regime que é mutualista, eu não estou vendo a conta. Então o Ricardo tem que avaliar essa possibilidade. Eu acho interessante destacar para o Ricardo que quando ele acumula as reservas dentro da fundação, aquilo constitui patrimônio dele. Portanto, se algum dia, diferente do regime próprio, ele vier a falecer, ser independente, aquilo não é perdido, não é devolvido aos cofres da União, e sim é transferido ao espólio desse, é uma herança, é um patrimônio que vai compor a herança e tudo mais. Então é um patrimônio individualizado que segue as regras de patrimônio para o resto da vida dele, inclusive nos casos de sucessão. Isso é um importante que é diferente em relação ao modelo do regime próprio, em relação ao modelo da FUNPRESP. Certo. Tem uma pergunta aqui do Daniel. Ele pergunta se é possível cancelar o plano no momento que ele quiser, sem sair, mesmo que ele não saia do serviço público. Ele pode cancelar? Sim, qualquer momento. Pode cancelar hoje, pode cancelar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Lembrando que ao cancelar, ele vai, se ele ficar, 10 anos cancelado, o recurso dele está aqui. Ele vai perder a contribuição paritária. Então, isso pode fazer diferença lá no final. Isso tem muito a ver assim, com o esforço, com a disciplina, com a educação financeira, para formar a sua poupança para a aposentadoria. Mas o plano, ele permite você cancelar. O plano é facultativo. Nós temos sempre que lembrar disso. Ele não vai sair, ele só vai sair se ele pedir exoneração do serviço público ou for exonerado. Mas enquanto ele for servidor, ele vai ser participante aqui, ele pode cancelar, pode voltar, pode cancelar de novo. Ou seja, o plano é flexível para atender o que ele pretende em termos de aposentadoria. Tem muita pergunta mais sobre a FUNPRESP, Sim. além, né, da migração. A Débora, ela fala que é participante ativo alternativo da FUNPRESP há mais de 12 meses e paga a contribuição referente à cobertura de invalidez. Se ela migrar de regime e aderir agora como ativo normal, ela precisa cumprir a carência que é presente no artigo 22 do regulamento do Execprev? Não, Débora, já que ela é participante, parece que ela já conhece, o regulamento diz que são 12 meses de carência do tempo de filiação. Então, se ela já tem um tempo de filiação, seja de ativo alternativo ou de ativo normal, ela não vai precisar cumprir essa carência. Certo. E a pensão... o Daniel fez duas perguntas mais ou menos parecidas. Qual o procedimento para o cálculo da pensão por morte e se ela é vitalícia para a esposa? Então, a pensão por morte é um benefício importante que a gente tem aqui. Aquilo que eu falei lá no início. Previdência complementar não é só acumular dinheiro na sua conta. É também você se precaver contra os infortúnios que a vida te apresenta. E um deles pode ser a morte. Né? Então você falece, está com vida ativa, com família, então você pode proteger a sua família desse infortúnio a partir da FUNPRESP. Então a FUNPRESP oferece o benefício de pensão por morte, independente do saldo de conta. Então se o servidor entrar hoje e falecer amanhã, o beneficiário dele, a esposa e os filhos vão receber a pensão por morte. E isso independe do saldo de conta. E o benefício é calculado como? É a média das últimas 80 remunerações, menos o que ele vai receber lá no regime próprio. O benefício ele é vitalício, mas ele tem um valor de reposição menor. Né? Então, inicialmente vai se receber 70% do que, como é a regra lá no regime próprio, 70% do que ele recebia, e depois até o limite da idade, né, do participante, depois ele passa a receber 80%. E é vitalício e é corrigido pela inflação. Certo. O Ângelo falou que ele é contribuinte ativo alternativo, né? Ingressou no serviço público em 2012. E aí ele questiona, se somar minha expectativa de aposentadoria com o valor extra da FUNPRESP, minha aposentadoria seria muito superior caso ele migrasse. Mas a reforma da Previdência pode alterar essa expectativa? Pode. A reforma da Previdência não é um direito adquirido, né? É uma expectativa de direito que pode ser alterado em função de uma nova idade mínima, de mais tempo de contribuição, o que para ele pode ser mais positivo ainda. Significa que ele vai ficar mais tempo contribuindo e menos tempo recebendo. Então o valor do benefício dele na FUNPRESP pode até ser maior.
Então, assim, o esforço que ele já está fazendo como ativo alternativo, se ele migrar, não vai perder, só vai acrescentar para a aposentadoria dele. E se vier a reforma, ele também vai ganhar, porque significa mais recurso do tempo de contribuição que foi aumentado e por um tempo menor de recebimento. Certo. O Paulo fala que desde 2003 contribui com 11% do salário bruto, né? E em caso de migração de regime e adesão para a FUNPRESP, esse período de 2003 até 2018 entra nos cálculos? Se ele for servidor público da União, do Estado, do município, vai entrar. Vai entrar porque é um tempo em que ele contribuiu a mais, né? Ele falou 11% sobre todo o salário dele. Então, na verdade, o benefício especial, como o Igor já explicou, é uma retribuição um valor compensatório do que ele pagou a mais. Então, o benefício especial vai devolver para ele lá na aposentadoria, quando ele se aposentar no regime próprio da União, o que ele pagou a mais. Então, ele não vai perder. Certo. Ricardo Lucas perguntou também sobre a parcela adicional de risco que a FUNPRESP oferece. Qual a influência dessa parcela no cálculo da aposentadoria por invalidez e no cálculo da aposentadoria por morte? Tá. Então, Lucas, a PAR é um seguro, uma espécie de um seguro que você pode ou não contratar, seja ativo normal, ativo alternativo. Você pode contratar, inclusive, a PAR só para invalidez ou só para morte, e o que você paga depende da sua idade e do gênero, né? Então, se você contrata e sofreu algum infortúnio, isso vai entrar no cálculo do benefício. Então, eu contratei uma PAR, por exemplo, de 500 mil ou de 1 milhão. Aquele valor que eu contratei, se eu sofrer esse infortúnio, vai ser incorporado no valor do benefício de aposentadoria por invalidez ou de pensão por morte, seja se eu tiver como ativo normal ou ativo alternativo. E além disso tem o benefício da dedução fiscal. Tudo que eu estou pagando como PAR vai ser deduzido mensalmente do meu contra-cheque a título de menor imposto corrente mensal. Certo. Tem mais uma pergunta que a gente recebeu pela nossa central de atendimento. Se a minha reserva for maior do que o meu empréstimo atual, então ele já fez um empréstimo, né, com a FUNPRESP, ele pode solicitar outro empréstimo? Então, tem hoje nós estamos exigindo, por enquanto, um prazo de 12 meses do contrato. Ele talvez pudesse quitar o contrato, fazer um empréstimo com valor maior, lastreado na reserva, que já é maior do que ele contratou, então ele poderia fazer isso. Por enquanto, a gente não tem a possibilidade dele ter um contrato menor ou fazer a novação do que a gente chama, né? Ele trocar uma dívida menor por uma dívida maior. Então ele tem essa flexibilidade ainda a partir da possibilidade de quitar esse empréstimo com um novo empréstimo num valor maior. Certo, vamos fazer mais uma pergunta sobre benefício especial. A Andressa pergunta se ele continua sendo pago após a expectativa de vida. Sim. O benefício especial ele está diretamente ligado ao fato gerador dele, que é a concessão da aposentadoria ou da pensão pelo regime próprio. Então, enquanto houver aposentadoria paga ou pensão por morte pelo regime próprio, não será pago o benefício especial, inclusive junto com a gratificação natalina. A lei deixa bem claro isso. Então, ela vai ser paga durante todo o período em que houver o pagamento do benefício previdenciário. Certo. Só mais uma pergunta que nosso tempo está se esgotando. Ricardo, a Maria pergunta se o regime de previdência complementar não se aplica aos juízes e demais servidores do Poder Judiciário. Se aplica. A Constituição mudou para todos os servidores públicos civis, né? Então, os juízes, eles também estão submetidos a esse novo regime. Não é a FUNPRESP que administra, né? Existe uma entidade própria para isso, que é a FUNPRESP Jude. E lá o plano tem características distintas dos nossos aqui, do Executivo e do Legislativo, mas já está valendo esse novo regime para também os magistrados. Então ele pode se informar lá no FUNPRESP Jude como é a previdência complementar para esses servidores. Muito obrigada, presidente. Obrigado, Igor. Então é isso, pessoal. O Pergunte ao Presidente acaba por aqui, mas lembrando a todos que o prazo ele se encerra no dia 27 de julho, então nós temos aí 30 dias
para quem tem o interesse se decidir fazer a sua análise. E a FUNPRESP se disponibiliza para tirar todas as dúvidas de vocês através das nossas redes sociais, através do 0800, né, na nossa central de atendimento, e também através do Fale Conosco no site. Quem quiser pode procurar, que a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo Pergunte ao Presidente. Tchau.